Fala moçada, você que está aí se preparando para o concurso, para o processo seletivo, contrato temporário 2019-2020, Secretaria de Estado de Educação. Vamos de mais uma dica aí de conhecimentos pedagógicos, agora a dica de número 5. Que dica é essa, Leandro? Vamos comigo aqui na tela. Então olha aí, dica 5, a Base Nacional Comum Curricular. Então, olha só, quando a gente fala da Base Nacional Comum Curricular, implica em um documento de caráter normativo, aplicado exclusivamente aonde? Na educação escolar, sabendo que a escola é o ambiente que é institucionalizado formalmente. Então, a educação escolar que empreende a chamada educação formal. E quando a gente fala de Base Nacional Comum para o currículo, nós estamos aí fazendo referência aos componentes disciplinares obrigatórios e que farão parte aí das propostas curriculares dos estados e dos municípios e, consequentemente, também dos currículos escolares. Então, se falar na prova que é um documento de caráter normativo aplicado exclusivamente à educação escolar, o item estará correto, hein? Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos, estes princípios também constituídos e definidos nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica, e a BNCC tem o objetivo de fortalecer o regime de colaboração entre as três esferas de governo, ou seja, quando a gente fala de três esferas de governo, a esfera federal, as esferas estaduais, assim como também as esferas municipais, as quais organizarão os seus respectivos sistemas de ensino, ou seja, sistema federal, sistemas estaduais e sistemas municipais, respectivamente. O que mais, Leandro? Olha só, outra coisa importante referente à BNCC diz respeito à definição do termo competência. A competência que vem caindo aí de maneira sucessiva nas últimas provas. Então, olha só, quando a gente fala de competência na BNCC, ela é definida como a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes, além de valores para desenvolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania, assim como também do mundo do trabalho. O pleno exercício da cidadania, que está diretamente associado ao conceito da qualidade social na educação. Então, falou de competência, conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que são agregados e constituídos ao longo aí do processo formativo do sujeito. E uma outra coisa que eu quero destacar aqui é o seguinte: estudem lá na BNCC as 10 competências gerais, tá certo? Então isso também é de suma importância lá na tua prova. Acredito eu que uma dessas 10 competências seja cobrada em alguma das questões aí na sua prova. Então eu vou destacar as 3 primeiras competências gerais definidas pela BNCC aqui na tela, olha só. Então a primeira delas, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos ao longo da história humana acerca do mundo físico, do mundo social, cultural, além do mundo digital, até porque nós estamos vivendo em uma sociedade de século XXI e que tem aí o uso das tecnologias de informação e comunicação bastante difundidos, disseminados nessa atual cultura de processo de ensino e aprendizagem, a fim de entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e ao mesmo tempo inclusiva. A segunda competência geral implica em exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, a fim de investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então, na ideia de que tanto professor quanto alunos, através do currículo, possam promover aí a capacidade de pesquisa, né? Então, o desenvolvimento da pesquisa, a fim de contribuir não só para a transmissão de conhecimentos, mas também para a construção de novos saberes. E a competência de número 3, que implica em valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais. As manifestações artísticas e culturais
que estão associadas, por exemplo, aos princípios estéticos do currículo, conforme define a própria Base Nacional Comum Curricular, assim como também as DCNs da educação básica, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Então, fique atento a essas 10 competências gerais da nova Base Nacional Comum Curricular. Tamo junto aqui no Grão Online, grande abraço e até a próxima.